Obrigado, Michael. Boa tarde para todos. Boa tarde, eu sou a Paola Sartori, eu sou bolsista de iniciação científica aqui, faço graduação em jornalismo. E eu queria só brevemente comentar, antes da gente começar, que é muito bacana, porque eu acompanhei esse projeto desde o início, desde 2014, eu sou bolsista da Adriana aqui, e ver tudo que a gente fez durante esses 3 anos e se encaminhando agora para o final com esse simpósio, e estar na graduação ainda e ter tido essa oportunidade, realmente é muito gratificante. E ter conseguido também ir para a UF e fazer a graduação sanduíche de 1 mês lá também, com o LabCult, foi muito bacana. E é isso. Então tá, vamos para nossa fala, que o Michael já introduziu, né? É uma pesquisa que pega carona em 2 artigos que já foram desenvolvidos por mim anteriormente, mas ainda não foram apresentados. Vão ser apresentados na Intercom e num livro chamado Anarqueologia das Mídias, que a gente está organizando lá na Fabico. Então, o primeiro, a vaporização da música, trata-se de um ensaio de fundamentos teóricos sobre o estado da arte da música eletrônica independente e sua crítica ao capitalismo tardio, antropoceno e aquecimento global, bem como frente às tendências da música pop dos últimos 10 anos, retromania, nostalgia, sampleamento, paródias e memes. Tem um gênero da música eletrônica que surgiu há apenas 5 anos e que fundamenta essa problemática, que é o Vaporwave. Em síntese, trata-se do rearranjo do arquivo audiovisual e sonoro da Web 1.0, sendo justapostos com imagens visuais e sonoras relacionadas simbolicamente ao capitalismo financeiro dos anos 80. Comerciais de TV de multinacionais, Muzak, a chamada música de elevador e assim por diante. Apesar de emergir do underground, das catacumbas da web, tem artistas do mundo todo fazendo esse tipo de música. Com certa facilidade, encontramos até artistas gaúchos que produzem músicas dialogando com o gênero. O que me levou, então, à produção de um outro artigo chamado Arqueologia da Mídia, na música eletrônica gaúcha, que é o que vai ser apresentado na Intercom em setembro, que constrói o problema de pesquisa. No caso, nesse paper, foi feito um mapeamento das obras de artistas gaúchos contemporâneos que incorporam ou dialogam com o Vaporwave. Interessou problematizar como esses artistas têm resgatado a memória tecnocultural dos anos 80 até meados de 2000, ignorando o legado da música pop gaúcha desse mesmo período, e assim favorecendo uma arqueologia das imagens que compõem o imenso arquivo disponível na web, reconfigurando a cultura musical local e a memória afetiva das mídias do Rio Grande do Sul. Feito isso, entendemos que seria prudente entrevistar os artistas gaúchos para verificar se as teses e hipóteses de autores anglo-saxões e europeus também são capazes de explicar a produção e as práticas locais em termos políticos, culturais, estéticos e de linguagem. Bom, então, como processo metodológico, a gente se inspirou no trabalho da Cohen sobre o mapeamento das cenas urbanas em Liverpool. Também foi um texto que a gente discutiu durante o projeto. Entretanto, diferente da Cohen, aqui não nos interessa transpor os mapas das cenas urbanas para o digital, mesmo porque a nossa deriva é transmediática, sem separar o virtual do real. E, então, nós acompanhamos os artistas e DJs em quase todas as instâncias. Fomos a campo observar e coletar dados nas festas, nas páginas do Facebook, Bandcamp, etc. O único passo que a gente não acompanhou foi o processo de composição e produção dos músicos. Contudo, eles nos descreveram o processo ao responderem um questionário online. Então, nós tratamos de tomar conhecimento dos artistas através de diversos caminhos, como buscar as tags em sites como SoundCloud, Bandcamp, acompanhando as páginas sobre os gêneros organizadas por gaúchos e brasileiros no Facebook e Twitter, e a pesquisa participativa em festas locais. Dentre algumas, fomos na 5 de Uma Sem Temer, Cápsula de Melequinha, que aconteceu dia 21 de maio, a festa Miami Nights, Welcome to Retrowave, em 9 de junho, e no lançamento do 2º volume da coletânea Kinobit, que foi em 23 de julho, que junta a obra de diversos artistas gaúchos. Essa coletânea foi central para a nossa pré-seleção de artistas e DJs a serem entrevistados. Então, a partir disso, nós solicitamos a esses artistas que eles respondessem um formulário online, ao qual, até o presente momento, 12 responderam. São eles Mário Arruda, do Supervão, Abneg, Eduardo Eggs, Níficos Virus, Gabriel Rodrigues, Death Ray Band, Ron Celistre, Solomon Def, Pense Bem 1001, VHS Logos, Castelã, Esquia, BR Geisha, Renato Matos Forget Me. Então, nós preparamos também um vídeo de 1 minuto, que exibimos 5 videoclipes, porque a dimensão visual também é relevante para
a obra de todos. Vou começar de novo, tá sem som. Vou te levar pra Sanar, navelou de você, navelou de você. Continuity, if family matters, not a proven minority. Make yourself at home. Então, a partir... Alô? E aí? Vocês estão me ouvindo aí? Tá meio baixo o volume da minha voz aqui, Diego. Alô, alô, alô. Aí, agora sim. Fizemos um questionário, então, com 16 perguntas abertas, que a gente não vai apresentar aqui, porque é muito longo, e perguntas abertas. E a gente vai apresentar sinteticamente a análise desses dados. Os entrevistados todos têm entre 20 e 41 anos. 3 deles cresceram durante os anos 80, 6 nos anos 90 e 3 nos anos 2000. Todos habitam a região metropolitana de Porto Alegre atualmente, RMPA, exceto uma entrevistada que recentemente se mudou para Belém. Todos eles cresceram aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, predominantemente em cidades urbanas. Todos os artistas são produtores amadores e produzem em casa e, ocasionalmente, contam com a ajuda de amigos para a produção de encartes e audiovisual. No processo de composição, eles têm como hábito registrar ideias na rua para, posteriormente, aperfeiçoá-las em casa, por exemplo, num celular, né? Aí a gente perguntou para eles sobre cenas, né? Se existe uma cena local de seus gêneros. A maioria negou. Em contraponto, parece haver um consenso de que há cena em termos nacionais e ou através da web, mas sem nenhum tipo de relação geográfica. Mesmo assim, boa parte deles declarou que há amigos e pessoas que acompanham o desenvolvimento de suas obras em festas locais, ainda que seja um público pequeno. Seriam talvez microcenas, no nosso entender, e que são nômades. O nome das festas, os lugares, os públicos variam constantemente e até os artistas mudam de nome artístico a cada projeto novo que eles criam. 7 compositores dos 12 que a gente entrevistou comentaram ter público em Porto Alegre e região metropolitana. 7 em outros estados do Brasil. 5 declararam ainda ter público internacional, citando alguns países em específico. Alguns poucos países, né? 6 salientaram que seu público acessa suas obras apenas pela internet. E, por fim, 5 entendem que o público são seus amigos próximos, aqueles com os quais fazem festas e discotecam ou fazem shows juntos. A galera do rolê, né? 3 gostariam que sua obra atingisse mais o público brasileiro e 7 não se importam com qual será o público das obras que eles publicam. Depois a gente pediu que eles informassem os gêneros musicais com os quais eles dialogam em suas obras. Todos os gêneros possíveis, né, em toda a sua obra. E no total foram citados 42 gêneros diferentes. Os mais citados foram experimental com 5, como vocês veem no gráfico ali, seguido de Vaporwave e Synthwave e Retrowave com 4, Noise, Future Funk, Chill Out, Ambient e Techno com 2, e por fim, apenas com uma citação de diversos gêneros que a gente agrupou em temáticas um pouco grosseiras ali, mas só para a gente sacar um pouco, né? Gêneros relacionados ao rock underground, subgêneros de música de pista, derivados do ambient, derivados do vaporwave, beats em geral, derivados do R&B, e também teve um fantástico comentário: não entendo nomes de gêneros, nunca entendi. 2/3 dos entrevistados se veem como arqueólogos da mídia. A gente perguntou se eles se sentiam assim, né? Mesmo sem explicar a teoria que a gente discute aqui. E eles, sim, eu acho que posso ser chamado assim de arqueólogo da mídia, por escavarem a web em busca de samples do passado da música pop, em especial buscando por amostras de sons obscuros, visando resgatar eventos do passado que não se tornaram populares. Um deles mencionou que arquiva todo tipo de som desde que começou a produzir música. Então surgiu aqui um tópico interessante, que é o papel do bibliotecário em concomitância com o do arqueólogo.
e que nos parece relevante investigar e problematizar em trabalhos futuros. 3 deles não se reconhecem como arqueólogos, mas mesmo assim disseram recorrer a samples ocasionalmente. Um deles declarou evitar samples por uma preocupação estética. Também perguntamos se eles reconhecem dimensões políticas, estéticas, culturais e de linguagem no processo de criação musical a partir do sampleamento de obras do passado. E pelas respostas a gente pode ver que quase todos reconhecem as dimensões culturais e estéticas, né? 10 deles disseram que sim. Já as políticas de linguagem foram mencionadas por um número menor de entrevistados. A linguagem 50% e política 66%. Aqui. A próxima pergunta foi: vocês utilizam samples ou algum tipo de referência brasileira ou gaúcha e a escolha por usá-los é consciente ou arbitrária? A gente fez essa pergunta porque no mapeamento prévio não reconhecemos samples gaúchos nas obras, salvo referência ao carro Miura no título de uma música do Def Ray Bam, o que não é um sample, mas conta para todos os efeitos. Referente à temporalidade, os seguintes temas foram pontos comuns nas respostas. O chamado ciclo dos 20 anos, o tempo que leva para que uma estética seja revisitada pelos ditames da moda, da música, do cinema e de tantas outras esferas da cultura pop. Há também uma nostalgia temporal, como uma busca por conforto em tempos passados, já assentados e resolvidos, insatisfação com o tempo presente, ambiguidade dos tempos, isto é, o acúmulo do passado no presente, e um esforço por fazer com que suas obras soem anacrônicas, não necessariamente sendo o espelho do Zeitgeist. A maioria dos artistas... eu acho que eu pulei um negócio aqui. Não. Estou aqui ainda, né? Reconhecem, a maioria deles reconhece que os gêneros musicais emergentes e dispersos no início dos anos 2000 se estabeleceram, de fato, como gêneros musicais e se popularizaram na segunda metade da década. Referente a técnicas e tecnologias, eis os tópicos recorrentes. A Internet Bubble, que quebra com a suposta horizontalidade da web, a máquina como um oráculo, uma forma de expansão de consciência, saturação de dados, facilitadora de transes e um espaço para fantasias digitais. A web como espaço abundante de dados e de livre acesso, e a web como espaço para expansão da consciência. Agora a Lola vai passar para vocês os encaminhamentos a partir desses dados para a conclusão do artigo, que ainda não está resolvido, eles são trabalho em andamento. Bom, como a Marcela acabou de falar, são alguns encaminhamentos que a gente tem até agora, que com os dados extraídos desse questionário, foi possível perceber que as teorias de autores estadunidenses e europeus nos servem bem para compreender os movimentos políticos, estéticos, culturais e de linguagem efetuados pelos artistas locais em suas obras. Há também um movimento transnacional desses artistas, uma certa despreocupação em compor uma cena local ou em fazer com que sua música faça qualquer tipo de referência à brasilidade. Em contrapartida, houve pouco avanço nas questões referentes justamente ao local. Os artistas mencionaram a importância das festas locais, mas não expressam se o comportamento e gostos do público afetavam suas escolhas composicionais. Se há um ato político na produção musical de boa parte dos artistas, ela não tem a ver com tentar fazer que Porto Alegre seja reconhecida como uma cidade da música eletrônica, nem tentar brigar por espaço com outros gêneros. As cenas, se é que podemos chamá-las assim, né, são bem pequenas, envolvem não mais do que 5 ou 6 artistas, e o público local tem de ser muito menor que o público internacional, que acessa as obras pela web. Os textos culturais das décadas de 80, 90 e 2000 retornam como fetiche, como uma busca por conforto através da nostalgia por tempos passados, mas um tempo que é compartilhado internacionalmente, né? O tempo do capitalismo financeiro, das grandes marcas, da Cherry Coke, da Diet Pepsi, etc. O saudosismo a objetos e imagens tipicamente gaúchas ficou reservado a pouquíssimos elementos, longe de constituírem um universo particular dentro das obras, o que nos dirige para outros caminhos e observações futuras. Sobre como se processam as reconfigurações políticas, estéticas, culturais e de linguagem na obra dos entrevistados, bom, elas estão diretamente relacionadas às novas formas de acoplamento sociotécnico, que envolve a mobilidade, alta capacidade de criação, mesmo com recursos parcos, facilidade de conectar as pessoas através de redes sociais, etc. Ao contrário do que o senso comum e o mau jornalismo insiste em dizer, os artistas, em suas falas, não separam o mundo virtual de mundo real. Está tudo compondo um mesmo plano imanente. É claro que as redes sociais se apresentam como um caminho mais curto para atingir um público internacional, mas, em termos de festas locais, encontros, discotecagens, parecem ter igual importância aos eventos no Facebook, páginas, blogs, compilações e releases disponibilizados online. Obrigada.